paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 120, versículos 1 ao versículo 7, todo este salmo, que nos diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Meus queridos, chegamos ao Salmo 120 e aqui o salmista traz uma realidade tão antiga quanto parece ser a realidade, talvez, da minha e da sua vida. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então ele diz: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista, neste tempo, já vivia como alvo de língua mentirosa ou língua enganadora e lábios mentirosos. A alma do salmista, ela era frequentemente angustiada por causa de calúnias que se levantavam contra a sua vida. Eu tenho um antídoto para língua mentirosa, para lábios enganadores, para aqueles que enganam, para aqueles que levantam falso testemunho, para aqueles que levantam calúnias contra a sua vida. Sabe qual é? Você precisa ter uma vida íntegra diante de Deus. O que é ter uma vida íntegra diante de Deus? É ter uma vida diante de Deus que você tenha uma consciência que Deus, Ele sabe a retidão do seu proceder e Ele não vê dolo, Ele não vê um comportamento adverso em você. Porque se assim você viver, quando alguém falar mal ao seu respeito, levantar uma calúnia, uma mentira com o seu nome, com a sua pessoa, você faz um exame de consciência e diz: estou tranquilo diante de Deus. Então você diz: Deus é o meu advogado, é o Senhor quem me defende. Diante dele eu estou limpo, diante dele não há acusação que seja verdadeira contra mim, logo eu não preciso me preocupar com o que dizem os homens. Agora, se o que eles dizem é de fato algo que me incomoda diante de Deus, aí de fato há razão para estarmos angustiados e então mergulharmos nos pés do Senhor e consertarmos essa situação, porque isso pode de fato nos deixar desconfortáveis diante de Deus. Porque, meus queridos, não existe nada que possa nos deixar mais livres do que uma consciência tranquila. Ou seja, quando alguém falar a respeito de nós examinarmos a consciência e não acharmos dolo nela, isso então nos deixa em paz. Isso então faz com que nós não sejamos angustiados. É porque, às vezes, nós somos tão preocupados com o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito e nos esquecemos que o mais importante para nós não é o que as pessoas falam ou pensam ao nosso respeito, mas como Deus, que está lá em cima e contempla todas as coisas,
nos enxerga e nos vê. Porque é isso que vai fazer com que o nosso futuro seja, alterado ou modificado em relação àquilo que nós queremos para nós mesmos. Porque se Deus nos vê com a roupa manchada, com a veste maculada, então a Bíblia diz que nós não teremos parte com Ele. E isso então será um dano muito grande na nossa vida. Mas se nós vivermos de forma agradável a Ele, ainda que as pessoas levantem calúnias contra nós, isto é um problema das pessoas caluniadoras e mentirosas com Deus, e não um problema nosso com o Senhor. Por isso é necessário nós vivermos de maneira que sejamos sempre agradáveis a Deus. E isso trará em nós, ou gerará em nós, uma mente tranquila, uma consciência tranquila, e nós não seremos angustiados por causa dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Assim você vai ver o Senhor te livrando de toda esta situação e este salmo cumprindo-se na sua vida. Amém? Que o Senhor possa te dar esta sabedoria, este entendimento, e você possa viver com essa consciência tranquila, porque a sua vida é agradável diante de Deus. E para isso é necessário que ela de fato seja. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar conosco. Compartilhe se essa mensagem edificou a sua vida, e assim nós vamos juntos fazendo a gloriosa obra do Senhor. Obrigado pela companhia. Eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.